Porção semanal, Devarim, primeiro capítulo de Deuteronômio. Estas são as palavras que falou Moisés a todo Israel, de além do Jordão, Ever Hayarden, a respeito do deserto, da planície, de defronte do Mar Vermelho, entre Parã e entre Tofel, Laban, Hatzerot e Dizahab. Jornada de 11 dias fez Israel desde Horebe pelo caminho do Monte Seir até Kadesh Barnea. E foi no 40º ano, no 11º mês, ao primeiro do mês, que falou Moisés aos filhos de Israel, como tudo o que lhes ordenou o Eterno para eles, depois de ferir a Sihon, rei do Emorreu, que habitava em Heshbon, e a Og, rei de Bashan, que habitava em Ashtarot, em Edrei, além do Jordão, na terra de Moabe. Começou Moisés a explicar esta lei, dizendo: o Eterno nosso Deus nos falou em Horebe, dizendo: tempo bastante haveis estado neste monte. Voltai-vos, parti e ide ao monte do Emoreu e a todos os seus lugares vizinhos da planície, do monte, do vale, do Negev e da costa do mar, a terra do Cananeu e ao Líbano até o grande rio, o rio Eufrates. Vejam que lhes entreguei a terra. Ide e herdai a terra que jurou o Eterno a vossos pais. Olha aqui como está escrito, repetindo esse pedaço. Ide e herdai a terra que jurou o Eterno a vossos pais, Abraham, Isaac e Jacó, que daria a eles a sua descendência depois deles. E eu vos falei naquele tempo, dizendo: não poderei sozinho levar-vos. O Eterno vosso Deus multiplicou-vos, e eis que sois hoje uma multidão como as estrelas do céu. O Eterno, Deus de vossos pais, acrescente sobre vós 1000 vezes mais do que sois, e vos abençoe como falou a vós. Como suportarei sozinho o trabalho que me dais, a vossa carga e a vossa contenda? Tomai para vós homens sábios, inteligentes e conhecidos por vossas tribos, e os porei por vossas cabeças. Até aqui está bom. Ele vai fazendo vários lembretes. Esta observação que foi feita ali, neste versículo que eu acabei de pronunciar, tem um artigo do site Chabad, quem quiser ler ele inteiro, ele vai estar explicando ali para a gente que em muitos momentos na tua vida não há necessidade de luta. Isso é uma coisa que, para quem já anda com Deus há bastante tempo, ele já percebeu que tem momento que Deus exige de você um tipo de sacrifício, uma oferta. Outro momento, Deus exige que você faça, por exemplo, um período de jejum, que você ore sobre aquele assunto, para ele poder dar o desfecho. Outros momentos ainda é semelhante àquele ocorrido na história do passado, quando o rei ele vem e debocha do povo de Israel, dizendo que as nações todas ao redor já haviam sido ceifadas, né? E com eles todos os seus deuses. E quem era o Deus deles para guardá-los desse ataque? E na verdade o Eterno mandou com que eles não fizessem nada, porque Deus fala naquele texto que eles iriam ficar quietos, iriam simplesmente observar o que é que Deus estaria fazendo. Então segue-se que em muitos momentos nós seremos livres da luta. Você não vai lutar, quem vai lutar por você é Deus. Só que o desprevenido, ou aquele mais folgado, ou aquele que não está ligado com assuntos espirituais, ele vai fazer dessa proposta uma ação sem que ele esteja envolvido na ação. O que eu quero dizer com isso?
muitas pessoas gostam de usar a Deus. Então ele acha que Deus, porque ele é servo, que ele pertence a uma denominação de igreja, uma congregação judaica, um lugar, alguma coisa nesse tipo. Aí passa pela cabeça dele que ele simplesmente, que Deus vai guerrear sempre do lado. Uma coisa é o Eterno sempre estar com você, isso é fato. Outra coisa é, em momentos de dificuldades, tem situações que Deus vai querer exigir de você uma ação para ser livre. Em outros momentos, essa ação não será necessária. Ele vai guerrear por você. E tem gente que vai querer sempre que Deus guerreie por ele. Ele vai esquecer as outras coisas, porque é fácil. Ele vai jogar as desculpas, os seus erros, os seus comandos todos, né? Tudo para Deus. E aí pode dar errado. E talvez a maioria vai dar errado. Por quê? Porque tem momento que você vai ter o livramento e tem momento que você vai agir para obter o livramento. São coisas diferentes. Então esse texto, ele vai mostrando que neste versículo falado, estava querendo dizer que este povo, se não tivesse cometido os erros que cometeram, exemplo do erro principal, que foi enviar, isso está na Parashá Shelach Lecha, quando eles mandaram espias para observar a terra. Isso é uma coisa num sentido terrível, porque fica evidenciado uma dúvida muito grande, porque se o Eterno falou que a terra é boa, pronto, a terra é boa. Você não tem que acreditar por dogma ou por uma fé cega. Quem está no caminho, andando e provando as coisas com Deus, se Deus falou, ele tem que saber. Lembrando que este povo, eles tiveram o privilégio de não ter de trabalhar, tá? Que época foi essa? Foi dentro desse período de tempo de deserto, porque Deus enviou o maná, e esse maná, ele era de acordo também com a pessoa. Então você pensa assim, ele estava disponível para todos? Sim, para todos. Mas Deus fez a distribuição com justiça. Quem é do tempo aqui que de manhã você podia fazer um contrato com uma padaria e ela entregava o leite e o pão na sua casa? Vocês lembram disso? Não? Você não lembra disso? Lá no Cambuí, eu morava no Cambuí nessa época, então era comum, 5 horas da manhã, eles já saíam, tanto é que deve ter casos por aí que ainda tem aquela caixa grande no muro, que era para colocar o pão e o leite, e o povo não roubava, assim como jogava o jornal, e eles não roubavam. Depois teve que parar com esse negócio de pão e leite, porque o povo começou a roubar o jornal, roubar o pão, roubar o leite, e aí perdeu esse negócio. Então era assim, você acordava de manhã, bastava andar poucos metros até a frente da tua casa, a comida estava ali. Agora, se você morasse perto de uma padaria, você ia andar pouco para pegar o pão. E se você morasse a 3 quilômetros de uma padaria, e se você não tem carro, você ia ter que andar a pé. Lá nessa época não tinha carro. Os justos, eles recebiam o maná na frente da tenda deles. Era sair e pegar. Aqueles que eram mais ou menos, eles tinham a distância mais ou menos. E quem era bem para baixo, né? Ele era mais menos do que mais, ele tinha que andar, às vezes, quilômetros para poder pegar. Mas era para todos. Você já sabe que não adiantava pegar de monte, porque de um dia para o outro
acabava tudo, apodrecia. Mas no Shabat, não apodrecia. Então, essas experiências vai ficando tão materializado para a pessoa, que ela não vai exigir fé, porque ela está vendo, aquilo se tornou materializado, é real, faz parte desse mundo físico, aquela ação. Então, em muitos momentos, quem já tem sido treinado com Deus, isso lá para aquela época, se a pessoa tivesse vontade de comer um estrogonofe, aquele maná tinha um gosto na boca dele de estrogonofe. Se ele tinha vontade de comer gelatina, aquele maná tinha um gosto de gelatina. Se ele queria um bife, aquele maná tinha um gosto de bife. Mas não era assim, como se diz na gíria, né, torta e direita. A pessoa tinha que estar naquela posição de contato, e aí seria feito conforme o gosto dela. Nesse sentido, não cabia uma rebelião da forma que eles fizeram, de exigir voltar ao tempo da escravidão no Egito. Esse pensamento de voltar ao tempo da escravidão vai ficar gravado aqui como a necessidade de num momento da tua vida, você ter que guerrear. Porque se você vai voltar a um lugar que você é escravo, o que é uma guerra? Uma guerra não é você tentar se livrar de alguma coisa? O que é o teu problema? Você não vai tentar se livrar desse problema? Na escola, a pessoa tem dificuldade com uma matemática. Ele não vai lutar para aprender aquela matemática, para não reprovar naquela matéria matemática. Então, assim, ficar exposto àquele estágio anterior já era para se ter passado por isso. Então, esse texto do Rabbad, ele vai chamando a atenção, mostrando que a pessoa, que todo aquele povo, eles, em poucos dias de caminhada, eles já estavam diante do lugar. E eles não teriam de lutar. As 7 nações que habitavam aquela terra, que seria a terra herdada que Deus deu a eles, eles não teriam que pegar em armas para lutar. Quando eles entrassem na terra, a sugestão era que iria partir do próprio Deus, colocar no coração daquele povo que eles tinham que desocupar a terra. Eles iriam entender, porque é uma ordem divina. Você não tem que fazer. A pessoa recebe aquela ordem, ela não sabe como, mas vem como um pensamento completo para todos. Vamos desocupar daqui, porque essa terra não é nossa, o verdadeiro dono está chegando, etc, etc, etc. Mas não, por causa desses variados erros, eles tiveram que andar em círculo naquele deserto por 38 anos. E durante esses 38 anos, aquela geração morreu e uma geração nova, filhos que tiveram ali, cresceram. Nesse período, porque já estavam em 2 anos no deserto. Como a caminhada deles foi de 40 dias para visitar a terra e voltar, então Deus ordenou 1 ano para cada dia. Aí ficou 40 anos. Eles já tinham cumprido 2, então eles teriam pela frente 38 anos, que aí culminou nesses 40 anos de deserto. Moisés, conhecendo tudo isso, ele foi o profeta maior, Deus mostrou para ele como seria o futuro. Então ele estava procurando, nesse discurso, é o que a gente vai ver, ele vai procurar relembrar esses discursos que a gente já viu. Então, Devarim, ele é um resumo do que até então foi a Torá. Tem uma coisa interessante que é ensinado pelos sábios, que os 4 livros, até chegar Devarim, Deuteronômio é o 5º livro. Os 4 livros, Gênesis, Êxodo, Levítico e Números, estes 4, eles foram ditados por Deus. Moisés escreveu, mas recebendo, vai escrevendo.
Esse quinto livro não foi ditado. Esse foi literalmente escrito por Moisés, mas saindo da mente dele. É igual eu falava aqui para vocês, quando há uma interpretação, quando a gente é usado aí para interpretação, em alguns momentos você simplesmente está reproduzindo aquilo que você está ouvindo, tá? Você não dá para interferir em nada. Está falando, minha filha, papai, assim. Você não está pensando, você só está, né? Tem outro momento que você compreende o que é para ser dito e aí você então escolhe as palavras. Nesse sentido, Moisés teve a liberdade de escolher como é que ele iria colocar, entendeu? Não foi um ditado de Deus. Aqui está passando de fato pelo intelecto dele. Então guarde isso. Os 4 livros anteriores foi Deus que passou, falando, e ele foi redigindo. Aqui, Deus deixou por conta dele, para que, claro, entenda aí como uma supervisão divina, mas deixou ele livre em como colocar aquelas palavras, entendeu? Esse é um discurso que vai ser o último discurso dele, porque ele vai morrer. E ele sabe que ele vai morrer. Então nós temos aqui, eu não lembro, parece que são 36 dias, 37 dias. E é um discurso longo, isso daqui. Ele começa nesse discurso e está ali com o povo reunido até o dia que vai ser o final, entendeu? Também para quem... num outro texto que chama atenção lá nesse estudo do Rabat, que é interessante colocar para vocês, entre lá e você vai ver em artigos sobre a Parashá Devarim, e você vai ver um artigo, esse que eu postei para vocês do grupo aí, o outro lado da lua, que vai mostrar para você a condição de, em momentos difíceis, como você vai se portar para tomar decisões. Então usa-se esse termo aí, o outro lado da lua, mostrando, falando o seguinte, para quem já ouviu, pode até me ajudar a lembrar aí. Sabemos que Moisés passou 3 ciclos de 40 dias na eternidade. Ali é explicado que o primeiro ciclo e o último, então o primeiro e o terceiro, a Torá deixou bem explícito. Mas esse período do meio, estes 40 dias do meio aí, não fica muito claro. E aí, não se sabe muito bem como aconteceram as coisas. E a questão disso é justamente esse momento que estamos vivendo aí, em que Moisés, ele está ouvindo a negativa de Deus. Deus está falando, esse povo errou, esse povo será destruído, etc, etc, etc. E mesmo Deus falando não para ele, ele teve força para naqueles dias lutar. Então ele lutou. A pergunta que se faz ali o que será que aconteceu? Como ele, no sentido humano, ele resistiu? Como é que ele conseguia olhar para frente e conseguiu diante de Deus? Ou seja, se já é difícil enfrentar uma pessoa irada, nervosa aqui entre nós, ali está dizendo que Deus estava irado. Aí a pergunta é, como que é que ele conseguiu suportar naqueles dias a ira de Deus? Como é que ele tinha a certeza que ele iria voltar com uma resposta positiva para esse povo? E assim acontece, né? Acaba dando tudo certo, ele passa por essa luta aí, e aí a observação que vai fazendo para a gente é como que você deve aprender a entender o jogo que você está jogando.
a situação que você está passando. Tudo isso é importante para o nosso dia a dia de vida. Porque se tem uma coisa que todos têm, é problema. Seja ele pobre, intermediário, rico ou muito rico, todo mundo tem problema. E durante essas necessidades, a gente tem que buscar um conselho em Deus. Sabemos que está escrito que os caminhos, há caminhos que parecem serem bons caminhos, mas o final dele é morte. E a gente não pode ficar confundido, imaginando, esse é um caminho bom. Ou isso aqui, Deus foi quem disse. Por causa destes erros pessoais, muitas pessoas entram por uma porta e elas quebram a cara. E depois elas falam assim, mas como deu errado? Não foi Deus que mandou? Então, vai aprender que nem toda porta, não é porque as pessoas acham que é porque uma coisa está dando muito certo, elas acham que Deus está nisso. Não necessariamente. Tá? Agora, por outro lado, há uma certeza no seu coração. O meu amigo aqui de Serra Negra, eu tive sonho com ele 3 semanas. E os sonhos era o mesmo teor. Aí o primeiro sonho que eu tive, eu pensei, eu não vou falar com ele sobre esse sonho. Era uma orientação em relação a uma troca do carro dele. Tá? Aí eu não tive, não é que não tive coragem. Muito tempo sem ter contato ali, sem falar algumas coisas, e achei que não fosse algo importante. Na outra semana, o mesmo sonho. E eu também falei, acho que eu vou ter que falar com ele. Mas esqueci, deixou passar. Na terceira semana, o mesmo sonho. E aí ficou muito mais claro. E a palavra era literalmente assim. Eu chegava para ele e falava assim, fulano, Deus disse que aparecendo a oportunidade para você vender esse carro, venda, porque ele está nesse negócio e o que tinha que ser com esse carro já cumpriu o tempo. Compre outro. Foi isso, bem claro. E aí, com uma situação bem clara como essa, eu pensei, agora não tem como escapar, agora eu tenho que falar com ele. E aí, mandei a mensagem de voz pelo WhatsApp, em seguida ele mandou resposta. Ele falou, Rafa, achei muito bom essa palavra tua, mas isso aí que você me falou, já está dando quase 1 mês que eu já vendi o carro. Ou seja, no primeiro sonho, era já para eu ter falado para ele. Porque ele já ele percebeu, quando ele veio aqui para Campinas trazer um cliente aí, ele tinha necessidade, ele entrou na concessionária, o negócio encaminhou de tudo ali, e ele falou assim, eu vou comprar. E voltando para casa com outro cliente, ele falou que ele estava vendendo aquele carro. E o cara falou, eu compro esse carro de você. Então, ficou tudo certo. Só que a mulher dele ficou falando, será que isso é certo? Será que essa é a palavra de Deus? Eu não vi você consultar, buscar em Deus uma orientação, e se não fosse para vender esse carro, você não tem medo e tal? E ele falava, olha, eu sinto muita paz, deu tudo muito certo naquele dia, e eu tenho certeza que isso era a vontade de Deus. Quando eu mandei esse relato para ele falou, agora eu vou chegar em casa e vou mostrar esse áudio para ela ficar convencida que eu agi de fato pela vontade de Deus. Então isso é um caso. A pessoa entendeu que porque tudo deu certinho, ele sentiu paz de que aquilo era uma direção de Deus. Agora, acontece com outras pessoas que num momento acontece também tudo endireitando, dando para um caminho, mas não é aquele caminho. Se a pessoa buscar
conhecer ou perceber num sonho alguma coisa, porque isso que eu estou falando, isso aqui não vale somente para aquele que tem um conceito religioso e que sabe que Deus fala através de sonhos. Isso vale para todo tipo de pessoa, tá certo? Porque Deus governa para o mundo inteiro, Ele não governa para uma pessoa ou para um grupo de pessoas. Essa ideia que a gente teve que Deus é o Deus da religião X, o católico vai falar que Deus é deles, o evangélico fala que Deus é deles, e dentro do evangélico uma determinada igreja fala que Deus é só deles, e você vai ouvindo um monte de coisas, só que Deus não é assim. Deus é o Deus dos judeus, uma nação que Ele escolheu, mas mesmo para o judeu, Ele fala que qualquer um das nações que queira entrar para aquele grupo deve ser aceito. Claro que tem toda uma forma para ser aceito, mas aquele que pertence, que não é judeu, ele pode se converter ao judaísmo, isso é uma coisa. Tá? Mas para a grande maioria, para as demais nações todas, Deus não exige conversão. Por isso Ele preparou o que se chama hoje o movimento Benei Noach, que é os seguidores das 7 leis de Noé. Então Deus, olha, eu tenho um povo que vai cumprir a minha vontade, vai ser mais duro para eles a exigência, mas as demais nações do mundo inteiro também poderão seguir comigo, desde que me conheçam através destas 7 leis e os seus desdobramentos, tá? Eu contei semana passada, que cabe aqui agora, vou repetir, a história daquela mulher que no trabalho dela, ela era publicitária, de fazer essas propagandas que coloca outdoor na rua, esses cartazes. Uma pessoa foi lá, fez uma grande encomenda, só que o fulano sumiu. E isso acarretou um prejuízo muito grande e ela estava quase que falida. Ficou devendo um dinheiro muito grande no banco. O gerente do banco começou a ligar e orientar, olha, você sabe que está muito negativo tua conta, que está muito alto o valor. E ela respondia com uma palavra do Salmo 121. Esri meim Hashem. Ou seja, ela dizia, Deus Hashem vai me ajudar. E ele, do outro lado, falava, eu sei que Deus vai ajudar, mas você vai fazer alguma coisa? Aqui, novamente, nós vamos entrar nessa questão. Lutar e não lutar. Ela falava, Esri meim Hashem. Deus vai me ajudar. Seu gerente, Hashem vai me ajudar. E ele falava, eu sei que Hashem é guerreiro, mas eu quero saber qual vai ser a sua luta. Que luta você vai ter para ao lado do guerreiro você pagar o que você deve aqui para mim? Na verdade era isso. E ela insistia só na frase, Esri meim Hashem. Passou aí os dias, tá? Veio um amigo e falou, olha, eu estou apresentando para você um cliente que era aniversário do Rebbe de Lubavitch. Eles queriam fazer um movimento muito grande lá, colocar cartazes, era uma festança que eles queriam, o país todo tinha que receber aquela publicidade. Ela falou, tudo bem, eu faço isso, quanto que vocês têm para o orçamento? E aí, fala o valor, era um valor altíssimo pelo dinheiro deles lá. E aí ela fala para esse amigo, olha, tudo bem, eu faço. A minha comissão é 15%. Como você está trazendo um cliente para mim, eu queria dividir então a minha comissão com você. Eu queria te dar os 7,5%. Ele falou, não, eu não quero dividir comissão com você. É o teu trabalho, eu simplesmente estou indicando. Ia ser feito, se não for por você, vai ser por outra pessoa, eu estou te passando o serviço, não quero comissão. Fazendo
trazendo para o nosso dinheiro, tá, em reais, fazendo a conversão, ela então, quando recebe aquele valor da comissão dela, ela vai até o banco. Quando ela chega lá diante do gerente, qual é a frase que ela sempre falava? Esli Hashem. Aí, quanto que é a minha dívida, fulano? Que eu vou fazer um depósito. Está aqui, ó, o cheque, né? E entregou o cheque. O valor do cheque da comissão dela era literalmente o valor da dívida dela. E ele falou, como que você conseguiu? Ela simplesmente respondeu, eu não te disse? Esli Hashem. Então, esse é um caso que ela lutou? Ela não lutou. Nesse caso, ela não lutou. Como o meu amigo lá, ele lutou? Também não, ele não lutou. O caminho foi abrindo, foi tudo certinho. Agora, tem situações que eu estou dizendo que você vai precisar lutar. É a mesma orientação. Vai precisar lutar. E no artigo aí que eu estava falando, sobre este assunto, sobre Deuteronômio, pega essa parte e fala, olha, eles não iriam precisar lutar, porque Deus deu a terra e Deus iria fazer com que aquelas nações, quando o povo atravessasse o rio e começasse a chegar lá, o lugar de cada um, as pessoas iriam começar a levantar acampamento e ir embora, porque Deus estaria na frente lutando, não seria necessário lutar, tá? E aí se lembra o maná, como a gente falou há pouco, eles não precisavam cultivar a terra, mas agora entrando na terra, eles iriam precisar cultivar, eles iriam precisar trabalhar, tá? E assim a gente vai aprendendo que os dias da nossa vida, a gente vai aprendendo, você não tem condições de ainda ser a mesma pessoa de 20 anos atrás. Seria inconcebível você ser a mesma pessoa de 10 anos atrás, de não ter mudado princípios na tua vida. Se você ainda pensa do mesmo jeito, age da mesma forma, considera a família, os irmãos do mesmo jeito, os patrões que você teve, as experiências do passado que você teve, se você ainda avalia tudo do mesmo jeito, você é a mesma pessoa. Significa que você não avançou no conhecimento com Deus. Porque Deus, Ele estabelece uma missão para a tua vida. O tempo de vida que você passa aqui é o período que Ele deixou para você cumprir, desde o ponto zero até o dia da tua morte. Você vai morrer quando você terminou de executar a missão. E aquela criança que morre ao nascer? É porque a missão dela era só chegar aqui, dar um oizinho aqui nesse tempo e voltar. Ela não tinha tanta coisa, aliás, não tinha nada, né? Para poder retificar ou para poder lutar. Então você aprendeu a lutar, você aprendeu a dizer não para um monte de coisa. Porque para um monte de coisa que a gente disse sim, a gente aprendeu depois, espero que tenhamos aprendido, que aquele sim, na verdade, tinha de ser um não. E para muitos não que a gente deu, a gente deve ter aprendido que em muitos não, a gente tinha que ter dito sim. E com isso, vai mudando o nosso jeito de conhecer a Deus. Imagine, sabe aquele em lanchonete, restaurante, você vai comer um salgadinho, tem aquele suporte que você enfia a mão ali e puxa um papel, não é isso? Imagina um negócio desse bem diante dos teus olhos. Então são camadas e camadas e camadas e camadas desse papel, ou seja, conforme você acerta e toma a decisão certa e aquilo vai gravando dentro de você, é como se você tivesse tirado um papel daquele, tá? Vai diminuindo, até chegar um momento que já não vai ter papel mais, ou seja, aí você já está enxergando direto com os olhos de Deus.
Mas até chegar nesse ponto, significa que muitas pessoas vão viver a vida dela inteirinha e ela não vai chegar nesse ponto de ter conseguido tirar todos os papéis, tá? O véu dos olhos. Enxergar a forma como Moisés enxergou. A forma como Moisés conseguiu enxergar o mundo espiritual, assim como ele enxergava o mundo material, fez com que a luz, tá? Tudo é regulado por luz, tá? A gente só enxerga também por causa da luz. Não é essa luz aqui não. A gente enxerga por luz. De fato, é uma luz que está no mundo, tá? Mas, e quando você está aberto para esse mundo espiritual, a sua luz, ela vai aumentando. Mas quando você entra num nível muito elevado, como o de Moisés, quando ele vem e aparece no meio do povo, ninguém conseguia olhar para ele. Porque a radiação dele era muito grande, a luz dele era muito grande, tiveram que colocar um véu sobre ele. Há uma luz em nós por dentro. Tem uma pesquisa já, um cientista, deixa eu ver se eu lembro o nome dele. Eu não sei se o sobrenome dele é Pop, alguma coisa assim, Pop. O que ele tinha descoberto? Que o corpo, ele produz luz. Os órgãos, ali produz luz. E aí ele queria formular aquela tese, aquele postulado dele, dizendo que o corpo produz luz. Só que ele não tinha uma fórmula para poder apresentar isso fisicamente falando, para provar diante dos cientistas que é assim que funciona. E aí tiveram que desenvolver uma fórmula, ele teve um aluno brilhante lá, ele falou, olha, eu serei o seu professor, mas para isso você tem que me apresentar uma fórmula, como que o corpo produz luz. E esse cara era um aluno tão brilhante que ele desenvolveu essa máquina que existe até hoje, que ela consegue fazer a contagem da luz que o teu corpo possui, o que a célula produz, entendeu? Uma coisa fantástica aí nesse negócio. Bom, a gente já está falando dessa questão de você lutar. Então a questão o nível de Moisés foi único. Tanto é que assim como a gente vê aí o Pelé como no futebol, não dá para comparar uma outra pessoa. Então ele fica de fora. Em termos espirituais, não dá para comparar Moisés com nada. Ele também fica de fora. Então você começa a contar um nível de profecia, não começa com Moisés, porque ele está fora, porque o próprio Deus fala com Moisés, o meu servo, eu estou acostumado a falar boca a boca, direto, eu não preciso fazer ele dormir para dar um sonho para ele, eu não preciso fazer ele ter visões, o que eu tenho que mostrar para ele, eu já mostro direto, ele já vê a luz do dia, acordado. Então, essa luz não tinha proteção mais ali, ele não precisou ficar tirando camadas, mas nós precisamos. Então, voltando naquele assunto, se você passou um ano, tá? Esses tempos atrás, eu não sei se eu falei aqui, sobre o aniversário. E nessa paraxá também, sobre o Devarim, tem um dos artigos lá que também fala, não sei se é esse, esse que está falando sobre o tempo? Vocês lembram? Quem ouviu que num momento fala assim, olha, o tempo para o judaísmo ele é visto de uma outra forma. É esse texto aí que eu tinha colocado? Se não for esse, é um outro, tá? Mas está tudo dentro da questão desses artigos aí. De fato, você vai perceber a questão do aniversário. Então, se você tem o teu aniversário, olha, eu nasci 18 de julho, não esqueçam, 18 de julho. Então, ano que vem é uma data importante, 18 de julho. Você pode mandar Pix na conta como presente de aniversário, 18 de julho. Agora eu sei. É? Agora você aceita.
Então, gente, o 18 de julho significa que para Deus foi o dia que Ele escolheu para eu nascer. Esse dia, essa volta aí que a Terra dá com o Sol, está relacionado com pontos da astrologia, uma astrologia judaica, criada por Deus, que Deus estabeleceu estes astros para poder limitar a luz dele. Dentro dessas limitações de luz, também estão relacionados aquelas questões, se a pessoa vai ter uma vida muito fácil, muito difícil, nada fácil, entendeu? Nada difícil. Então, vai estabelecendo os variados tipos. Aí você vai ver pessoa que ela não sofre para ganhar dinheiro. E você vai ver um outro tipo de pessoa que é boa, que é honesta, que é tudo, que é esforçada, é inteligente, mas ele pena para ganhar o dinheiro. E outro que pode ser até um safado sem vergonha, que o dinheiro cai fácil na vida dele. Tudo isso tem a ver com a missão, com o dia do nascimento, com a ordem dos astros, como que aponta. Então, isso é o tempo, nesse sentido. Então, você tem lá, usando o meu exemplo, 18 de julho, o horário que eu nasci, está relacionado com uma posição destes astros. E esta posição, ela acarreta o que é que vai incidir sobre a minha vida. Se é um ponto, vamos chamar de dor, para você entender, não dor física, mas dor no sentido, é uma vida difícil, dura, porque não é fácil ter dor, certo? Todo mundo que tem dor sabe como é que é. E tem gente que a vida é como uma dor, tá? Mas, nesse ponto que eu estou dizendo, está relacionado com o dia do nascimento dela, com aquilo que foi estabelecido. Ela veio com aquele tipo de missão, entendeu? Porque tem a ver com o tipo de trabalho que ela vai ter para retificação, tanto na vida dela quanto para Adão, entenderam? E aí, de um aniversário a outro aniversário, tá rodando. Então você vai passando por variados pontos. Variados pontos. Ora, se no dia que eu nasci a situação era de alegria, era favorável, do decorrer desse ano eu vou passar por pontos em que é adverso, certo? Entenda isso, que você vai compreender muitas situações difíceis na tua vida e você não vai sair aí e ficar chutando balde, tá? Então, quer dizer, se eu nasci numa parte de dificuldade, conforme vai passando esse tempo, até fechar o ciclo de novo, que vai cumprir o ciclo do aniversário, eu fechei um ciclo, certo? Mas daqui eu estou voltando ao ponto inicial, do momento da dificuldade. Aí eu vou passar o ano todo, na hora que chegar lá naquele meu aniversário, eu chego de novo no ponto da dificuldade. Entendeu? Mas no decorrer do ano eu vou passar por muitos pontos que é de benefícios, que é de coisas boas. Eu que tenho que saber aproveitar os momentos. Então essa questão de você imaginar, o tempo corrige tudo, isso não é verdade. O tempo corrige desde que você pense nesse período de tempo que você está usando e você cresça, entenda, estude, tenha experiências. Aí nesse sentido, vai chegar lá, passou 1 ano, 2 anos, você vai falar, eu não sou aquela mesma pessoa. E não é para ser mesmo, porque a cada ano você vai passando por ciclos. E a pessoa pode ficar perdida nesse ciclo, ela pode não melhorar. Entendeu? Mesmo ela vai passar, todo mundo, você vai ver, mesmo quem nasceu numa favorável para ganhar dinheiro. A gente pensa assim, quem tem dinheiro tem tudo. Mas quantos ricos que têm muito dinheiro que morreram com muita dor e o dinheiro dele não pôde fazer nada? E quantos pobres
que sem ter nada em dinheiro, tiveram tanta riqueza espiritual que muitos que são ricos falaram: olha, eu daria a minha fortuna para ter isso aí que você tem. Quantos pais que são pais maravilhosos, que é uma fortuna para aquele filho? E quantos filhos têm pais horrorosos, que é uma pobreza para eles? Então você tem que ver tudo de variados ângulos, porque senão você vai ficar com uma visão muito turva, tá? E assim vai, né? Aquela experiência que eu falei dos 2 irmãos ricos, eles faziam aplicações do dinheiro e ganhavam muito dinheiro, cabe como exemplo desse ciclo que eu estou falando, para você guardar aí. O que acontece com eles? O que aconteceu com eles? Chegou um dado momento que eles começaram a perceber que eles estavam perdendo muito dinheiro. E aí eles falaram: opa, está acontecendo alguma coisa. Aí um irmão pensou assim: eu não vou aplicar só esse dinheiro, então eu vou comprar coisas diversificadas e vou vender. Ele pensando: porque não é possível que não vou vender nada. Se eu diversificar, eu vou vender alguma coisa. O outro irmão pensou diferente. Ele pensou assim: parece que eu estou entrando num tempo desfavorável. Então, eu não vou perder dinheiro mais. Se eu ficar aplicando do jeito que eu estou, eu só vou perder. Eu estou correndo o risco de ficar sem nada. Então, ele pegou o tesouro dele, transformou em ouro, comprou ouro e enterrou o ouro. E foi trabalhar de empregado. Pensando, dizendo assim: mulher, tenha paciência, porque vai abaixar muito o nosso nível, eu vou trabalhar de empregado, e quando a situação mudar, eu prometo que eu vou te dar a melhor joia que tiver na época. E foi isso. O irmão que escolheu usar o dinheiro para comprar um monte de coisa, foi perdendo, faliu. E ele que foi trabalhar de empregado, ele trabalhou 3 anos de empregado, ou seja, aquela fase ruim sobre o mundo durou 3 anos. Tá? Para o mundo inteiro, não é para uma pessoa só. Para o mundo inteiro, aquela fase durou 3 anos. E aí, o patrão dele estava vendo a inteligência dele e, de repente, ele começou a ajudar o patrão a fazer a educação financeira, a fazer a aplicação. E aí aquele patrão começou a ganhar dinheiro. Quando ele viu que o patrão começou a ganhar dinheiro naquilo que ele fazia antes, ele pensou: opa, o tempo mudou. Agora eu já posso pedir conta desse serviço, já posso lá desenterrar o meu ouro e voltar a fazer as aplicações. Entendeu? Foi assim que ele discerniu o momento difícil sobre o mundo, não era só sobre a vida dele. Então entenda, tem coisas no ciclo do teu ano de aniversário que você vai sair deste ponto aqui, que tem uma ordem sobre você, por isso que Deus fez você nascer naquele dia, naquele horário do dia, para você ficar sobre aquela influência astrológica. Porque a tua missão tem a ver com o tipo de vida que você vai ter, mais pobre ou mais rica, mais dura ou mais fácil, tal. E aí você vai atravessar nesse ano, que vai ser até completar o teu aniversário de novo, você vai passar por várias energias, boas e ruins, para a tua vida. E aí você vai cair de novo naquele dia da energia do teu aniversário, que ela é única. Não é única em cada ano, ela é a mesma, ela já está certa, ela é aquilo. Você não vai mudar, mas durante o ano você vai. Então, a cada ano, se você aprender espiritualmente a fazer a leitura das coisas, vai ter um momento que você vai ser como essa história que eu falei. Você vai ganhar uma confiança para falar, para ver no Salmo, Esrimeim Hashem. Você vai entender: olha, Deus vai me ajudar, ou seja, eu não preciso lutar nisso, Deus vai me ajudar. Mas num outro momento você vai entender: aqui eu tenho que lutar, aqui eu tenho que fazer alguma coisa, aqui eu tenho que me sacrificar. Aí, num outro momento, você vai conseguir discernir como esse cara do ouro. Falei: epa, não adianta que eu querer insistir,
porque não vai dar certo. O mundo está debaixo de uma influência ruim, então eu vou trabalhar de empregado. Deixa o negócio paradinho aqui. Na hora que percebeu que mudou aquela energia, volta a fazer o que fazia. Tá? Então, isso tudo vai dando habilidade para a gente. Tá? Aí você vai entender o capítulo 3 de Eclesiastes. Por que será que está escrito ali que há tempo para todas as coisas? Ah, tem momento que você abraça, tem momento que você não abraça. Tem momento que você planta, tem momento que você colhe. É tempo para tudo. E a nossa dificuldade é justamente compreender o tempo. E para a gente que vive materialmente falando, nós estamos muito ligados aí, ó, com o relógio, que marca o tempo. Só que a verdade é que o tempo não é tempo, não tem contado. Isso é um jeito fisicamente usado pela ciência para poder mostrar a situação em que a gente vive. Porque o tempo do espaço, tudo que cerca esse mundo que a gente vive, ele é chamado, isso dado por Einstein, da teoria da relatividade, é chamado de espaço-tempo. Nesse espaço, você tem o tempo, isso chama espaço-tempo. E a velocidade da luz é o de velocidade maior dentro desse espaço-tempo. Mas a vida espiritual nossa, embora nós estamos aqui dentro desse espaço-tempo, a nossa vida espiritual, ela está em outra frequência. Então, ela está fora desse espaço-tempo. Olha que loucura! Você vive dentro de um ambiente que exige o tempo e você, em seguida, está vivendo dentro de um ambiente que você está fora do tempo, onde o tempo não é contado. Aquela música que a gente cantou desde tempos lá para trás, olha, entrei no tempo de Deus, já vivo a eternidade. Você também pode entrar, ser participante como eu. O Pai te revelará a eternidade. O que é essa eternidade passada? Essa eternidade passada que nós tínhamos com Deus, não tinha tempo. Por quê? Porque a nossa vivência com Deus, como nós estávamos dentro da alma de Adão, chamado o primeiro Adão, Adão Harishon, esse tempo, o corpo dele não era de carne como é o nosso. Nós não éramos contados para a eternidade, porque nós já estávamos na eternidade. Ali não implicava presente, passado, futuro. Porque tudo é uma coisa só. Você vai ver em Eclesiastes, o que era, já foi. E o que é, também já foi. Então você vai ver aí, problemas com o tempo. Mas nesse ambiente que a gente vive, quanto mais um objeto ele se aproxima da velocidade da luz, há uma dilatação de tempo. E aí usa isso aqui, ó. Se você fizer assim, tá? Isso aqui é chamado uma dobra. Tem casos que você já deve ter visto por aí, de um avião que ele saiu de uma rota A para chegar numa rota B. E é sabido que ele leva, por exemplo, no voo 11 horas. Estou chutando aí, tá? 11 horas para fazer aquele percurso. Ora, o piloto já cansou de fazer aquele percurso, ida e volta, na profissão dele. É 11 horas. Ele sabe que leva 11 horas. Aí um dia, ele entra e pega um tipo de espaço lá naquela nuvem, tal, e ele, ao invés de fazer em 11 horas, ele fez em 6 horas. O que aconteceu de diferente? A impressão que passa é que ele pegou lá no meio daquelas nuvens, parece que abriu uma porta e ele entrou e encurtou o caminho. Então eles usam isso aqui, ó. Isso aqui é a dobra do tempo. Se você, de repente, o voo está aqui, aconteceu alguma coisa aqui, ele entrou, de repente ele já está aqui, ó. Encurtou o tempo.
As histórias que nós temos dos sábios da Torá, o Baal Shem Tov, tem várias histórias. A história de Jacó, quando Deus fez o sol correr com o tempo, porque ele ia chegar lá, Deus queria que ele dormisse lá, porque ele tinha que ter aquela visão da escada. Então Deus fez com que o sol abaixasse, porque não pode viajar à noite, ele teve que dormir lá. Mas, para ele chegar até lá, por outro lado, Deus também fez ele acelerar. É como se cada passo dele tivesse o valor de 100 passos. Entendeu? Na nossa cabeça, parece que fica muito difícil compreender essas coisas. Qualquer coisa que a gente vê, a gente quer falar milagre. Num dado momento, você vai pensar assim, milagre não existe. Se você olhar por esse lado, milagre existe porque você vê que alguma coisa aconteceu que superou as leis daquilo que a gente está acostumado. Mas, por outro lado, ele não existe porque o que foi usado ali é alguma coisa muito conhecida dentro deste mundo espiritual. Simplesmente aplicou ali. São leis diferentes. Quando uma lei de lá ela é aplicada aqui no nosso mundo material, você vai ver como milagre. Fazer materializar um negócio. Né? Alguém pode conseguir? Sim, mas vai ter que mexer ali com energia. Tá? Tudo para materializar, você tem que ter um gasto de energia muito grande. Isso aí fisicamente falando. E você percebe, tem ele ali que foi espírita lá no passado, médium. Você já fez uma pergunta para uma entidade na época, ou conhece alguém daquela época, que, assim, que pedia para aquela entidade sempre materializar para ele? A resposta que eles dão sempre é o quê? Não dá para fazer isso sempre. Sabe por quê? Gasta um nível de energia muito grande. Não dá, não pode. Para você enxergar um ser espiritualizado no sentido material de você ver, já é uma maravilha quando aqui no nosso meio, por que tem situação que só você está vendo alguma coisa aqui? Desde que você não seja um psicótico. Vamos pensar no sentido espiritual da coisa. Por que você vê? Porque você é levado a entrar naquela frequência e quem está desse outro lado, um anjo que vai ser visível para você, ele também vai manipular aquela frequência na tua alma, no teu cérebro, para que você consiga enxergar a ele. Mas o meu não foi manipulado e o de vocês não foi manipulado. Então ninguém vai enxergar, só você vai enxergar. Agora, tem situação que todos nós podemos enxergar. Tá? Tudo isso, para quem vive num reduto de espiritualidade, ele vai levar de boa. Mas se vai conversar com um físico, ele fala, você tem que me provar isso não existe. Como que vai provar? Ninguém sabia. Agora que tem tido estudos, chegaram num ponto que consegue explicar por quê. Então, a ciência está recebendo Deus de volta. Porque está sendo provado. E aqueles que têm uma experiência espiritual dentro da física conseguem entender isso com muito maior facilidade do que aquele que é cético, que não tem experiência nenhuma. Tá? E isso vai acontecer no nosso perfil de vida. O que Moisés está querendo olhar para esse povo é traçar um perfil de vida deles, porque eles teriam dificuldades. E ele quer ensinar essas pessoas através desse grande resumo, para que elas, que já não são mais os mesmos que saiu de lá com eles, são pessoas novas, que precisam guardar essa experiência, essa vivência, porque é deles que a história vai cobrar, porque se chegou até nós a Torá, teve que a participação de cada geração até nós, entendeu? Eu sei que eu misturei bastante coisas, mas guarde aí, Esri Meim Hashem, Deus vai te ajudar. Guarda que há momentos
Ó, vai ter um momento que você vai ter que enterrar o ouro e sujeitar a dificuldade. Você vai passar, não adianta que você vá fazer, você vai ter que passar aquele momento, porque não é só você. Ó, essa pandemia, por exemplo, a pandemia foi no mundo inteiro, a pandemia foi no Brasil inteiro. Então teve gente que ficou muito apavorado. Por que nós não ficamos muito apavorados? Porque nós recebemos uma palavra do Eterno: fiquem na minha shalom. Vocês estarão guardados. Isso não quer dizer vocês não serão afetados pela enfermidade. Não foi isso que ele disse. Mas ele simplesmente pediu para que você se refugiasse nele, confiasse nele. É uma coisa difícil? É difícil. Você perdeu amigo, parente, conhecidos? Perdeu. Não está negando o fato. Mas a diferença é que ele falou: entrem no meu refúgio, para você ter paz. E aí a gente não sofreu, é como se a gente não tivesse passado pela pandemia. Estou falando por mim, tá? Que eu não tive pânico nenhum, tive contato com um monte de gente doente aí, eu não fiquei doente. Mas isso é mérito que eu não fiquei doente? Vai ver, é porque não era para ficar. Mas eu também aprendi a descansar desde aquele primeiro dia. Olha, descansem. Não entre nessa onda de terror. Gente, você ligava a televisão no tempo, mostrava São Paulo lá, cavando cova, tinha lá 1000 covas, tudo aberto, esperando o povo chegar. Fechando naquele papo lá, como estava tendo gente que queria trabalhar, aquela monstruosidade toda. Vocês que foram para a rua lá, que sabem muito bem a dificuldade que é. Entendeu? Bom, então tudo isso você vai enxergar dentro do livro de Deuteronômio. E aí você vai, cada semana a gente vai procurando entender coisas novas, mas o principal de hoje é: você tem que ser uma pessoa diferente do ano passado, quando a gente leu esse texto. A gente tinha e teve condições de ser uma pessoa diferente. Se você não é uma pessoa diferente hoje, comparado a esse nosso tempo, quando o ano passado a gente leu essa mesma porção, significa que você não aproveitou essa roda, que você não cresceu. Isso é uma falha sua, não é minha, não é de Deus, é sua. Se a gente aprender, tá? Aí o ano que vem, quando chegar nesse mesmo momento, tudo isso que eu estou falando, você vai falar assim: olha, entendo perfeitamente tudo isso. Você vai ter história do teu ano que comprova isso que a gente está falando. Você vai ter história de que você não precisou lutar, vai ter história de que precisou lutar, que recebeu, que não recebeu, e esse monte de coisa, entendeu? Então tá bom, vamos encerrar aqui.